A fraqueza que Anakin tinha em relação ao apego foi um dos maiores indicadores da sua fraqueza específica para o lado sombrio. Existem razões, que essa regra do apego existe, razões pelo apego não ser algo recomendado, indicado dentro da ordem. A gente tem até uma regra contra, E a razão é muito simples, O apego causa medo da perda. Quando você se apega demais a alguma coisa, o seu maior medo, a sua maior fraqueza é aquela coisa. Se alguma coisa ameaça você de perder aquilo, aquele objeto, aquela pessoa, seja lá o que for, você fica com medo de perder. E Mestre Yoda já disse isso pra gente. O medo é um dos caminhos pro lado sombrio. O medo leva à raiva. E sinceramente, no caso de Anakin Skywalker não foi diferente. Lá no Ataque dos Clones, graças ao apego, graças ao amor, Anakin Skywalker basicamente comete uma chacina. Um dos maiores problemas da Ordem Jedi em relação a Anakin Skywalker é não ter percebido que, já que ele tinha entrado com exceções, o cara já entrou velho demais, de acordo com eles, já entrou com apego, já entrou com amor, já que ele já entrou cheio de exceções, por que não abrir mais algumas para tentar pelo menos minimizar o dano? E o dano aqui em específico que eu tô falando é da mãe de Anakin Skywalker. Anakin, durante todos os anos treinando como um Jedi, passando de Padawan até um cavaleiro, ele nunca esqueceu sua mãe. E durante o seu aprendizado com Obi-Wan Kenobi, quando ele era criança ainda, antes do Ataque dos Clones, Anakin Skywalker, ele nunca esqueceu sua mãe, ele sempre falou dela, sempre comentou sobre ela. E ele comentou isso em específico para Obi-Wan Kenobi, que era o seu mestre. Se Chanceler Palpatine era uma figura paterna para Anakin, Obi-Wan Kenobi era a figura irmão de Anakin. E Anakin falou isso com Obi-Wan, ele comentou várias vezes já sobre sua mãe, queria ver sua mãe, queria visitar a sua mãe. E como você já imaginou, Obi-Wan Kenobi sempre cortava o menino, ele tinha que seguir as regras Jedi, não podia quebrar nenhuma regrinha. Se fosse Qui-Gon Jinn, a gente sabe o que ele teria feito. Qui-Gon Jinn teria até jogado no cassino para conseguir dinheiro para libertar a mãe de Anakin. Mas Obi-Wan era muito certinho, ele contou isso até mesmo para Mestre Yoda. E Mestre Yoda era mais cabeça dura ainda que Obi-Wan Kenobi. Falou que Anakin tinha que esquecer esse troço de mãe, essa conversa. Isso era conversa do passado. Agora ele era Jedi, não tem mais mãe. Resumindo, ninguém realmente pensava nos sentimentos de Anakin. E aí a gente tem a escolha que ele fez, no Ataque dos Clones. Ele tem a visão sobre a sua mãe morrendo e ele vai lá pra Tatooine, ele volta lá pro seu planeta natal e ele acha a sua mãe. Só que, infelizmente, tarde demais, A sua mãe literalmente morre nos braços dele. Anakin tem um surto psicótico, um surto típico que ele tem, Ele sempre foi um cara meio nervoso e aí ele libera toda a fúria, que ele tinha carregado, acumulado todos esses anos na Ordem Jedi. Ele massacra um vilarejo inteiro de povo da areia. E é engraçado que no filme parece um vilarejo pequeno, Se a gente fosse chutar pelo filme, se a gente fosse chutar quantas pessoas tem nesse vilarejo, eu pessoalmente chutaria umas 20 pessoas, talvez 30. Mas o engraçado é que esse vilarejo, ele é, pelo menos nos livros, é um povoado gigante. É um povoado tão grande que esse massacre de Anakin Skywalker, ele se tornaria no futuro uma espécie de lenda. Virou mitologia, afetou o povo da areia tão profundamente que demorou vários anos pro povo da areia, pelo menos dessa região no planeta, meio que se recuperar. Pelo menos em torno dessa região onde aconteceu o massacre. O povo da areia dessa região foi severamente afetado. Pelas outras mídias que a gente tem que fazem referência a esse massacre do povo da areia, a impressão que a gente tem é que Anakin matou mais ou menos em torno de umas 100 pessoas, talvez mais. Então assim, não foi algo pequeno. Depois desse acontecimento, a gente sabe pra quem que Anakin contou a história, A primeira pessoa que fica sabendo, surpresa pra ninguém, Padmé Amidala. Anakin diz pra ela que matou todos, crianças, mulheres, os homens, até os animaizinhos do vilarejo, todo mundo foi pro saco. A segunda pessoa que Anakin conta, Palpatine. Anakin contou a história para ele toda, os Jedi não deixavam ele visitar sua mãe, ele acabou visitando, ele encontrou a sua mãe, morreu nos seus braços, descobriu o que o povo da areia fez com ela, tortura e tudo mais, e ele matou todo mundo no vilarejo. Palpatine sabia da história, ele deu dicas, sugestões, coisas que uma figura paterna faria para um filho. Palpatine disse para ele não ficar com esse remorso, remoendo isso no seu coração. É algo normal, a raiva, emoções, são coisas que pessoas, gente de carne e osso tem. Essas regras Jedi, dicas, sugestões de segurar as suas emoções, não sentir o que você quer sentir ou tá sentindo, não ter raiva, medo, esse tipo de coisa
coisa não é natural, né? É normal uma pessoa sentir emoções. E essas duas, Palpatine e Padmé, foram as únicas duas pessoas que Anakin contou essa história do povo da areia. Ele nunca contou pessoalmente para Obi-Wan Kenobi, mas Obi-Wan Kenobi ficou sabendo dessa história. A gente não tem todos os micro detalhes, mas Obi-Wan revela que sabia dessa história quando ele estava em Tatooine, meditando para Qui-Gon Jinn, ajoelhado de olhos fechados, né, tentando conversar com Qui-Gon Jinn. Obi-Wan Kenobi diz: "Eu nunca posso adivinhar, mestre Qui-Gon, o que os Tuskens, esse povo da areia, vai fazer. Eles são capazes de coisas praticamente imperdoáveis. Eu sei bem o que um grupo deles fez com a mãe de Anakin Skywalker alguns anos atrás. Padmé me contou um pouco da história. Eu sempre senti que tem mais dessa história que ela não me contou. Talvez algo que influenciou o destino de Anakin. Eu não sei se eu vou encontrar esses segredos aqui em Tatooine." No primeiro ano de Obi-Wan Kenobi, aqui em Tatooine, ele ficou quase 20 anos em Tatooine, né? Surpresa pra gente que ele fez várias coisas, como a gente vê na série do Obi-Wan Kenobi. Mas aqui no seu primeiro ano, Obi-Wan Kenobi se tornou até mesmo uma espécie de amigo do povo da areia local. E é basicamente o que ele tá dizendo nessa meditação para Qui-Gon Jinn. Ele sabe que o povo da areia não é flor que se cheire. Ele ficou sabendo através de Padmé a história, né, de como eles torturaram, como a mãe de Anakin sofreu nas mãos deles. Mas a parte mais importante que Obi-Wan revela pra gente nessa conversa é que ele não sabe os micro detalhes. Ele não sabe tudo o que aconteceu. Padmé só contou uma parte. Ela só contou a parte que Shmi Skywalker sofreu. Ela não contou o que Anakin Skywalker fez depois. E o restante da história, Obi-Wan Kenobi descobriu também. Obviamente, né, sendo amigo do povo da areia, ele começou a escutar histórias do passado, e ele fez a conexão. Disseram para Obi-Wan que há mais de 3 séculos atrás aconteceu um massacre. Um acampamento cheio de guerreiros extremamente poderosos foi simplesmente massacrado. Todos mortos, até mesmo as crianças. Não podia ser uma das pessoas locais? Eles geralmente não matavam crianças, nem sequer o dragão Krayt ou algum outro tipo de predador. Os ferimentos eram diferentes. Não, a morte tinha vindo através de 2 pernas, dizia a lenda. Quando Obi-Wan escutou essa história, ele ficou determinado a encontrar e descobrir realmente o que aconteceu. O seu primeiro pensamento é que esse povo da areia provavelmente foi vítima de algo muito pior do que eles imaginam. Ele fez um pouco da conexão na sua mente. Talvez era Anakin. Era muito provável. E somente no futuro, completamente acidental na verdade, Obi-Wan se deparou com aquele vilarejo todo destruído. Ruínas de um acampamento do povo da areia que foram massacrados anos atrás. Tinha ossos, tendas pra lá e pra cá. E Obi-Wan finalmente fez a conexão quando ele viu uma das tendas com uma espécie de suporte feito para esticar um ser humano com braços abertos. E nesse instante ele fez a conexão. Esse era o lugar que a mãe de Anakin morreu. E é dito que, interessante, é dito que ele não simplesmente sentiu, mas ele sabia que era um fato. Por um momento ele tentou resistir à vontade de rasgar os seus olhos, olhar para outro lugar. O seu maior medo é que, por um instante, toda aquela evidência desaparecesse e toda a sabedoria que estava conectada com aquele local desaparecesse também. Mas Obi-Wan, com muita dificuldade, ele conseguiu tirar os seus olhos do lugar que Shmi morreu. Ele observou ossos pequenos ao redor. Eram ossos de crianças. Ele sabia que não era de um animal. Ele sabia que Shmi Skywalker não morreu naquele lugar sozinha. Alguém massacrou aquele povo inteiro. E nesse segundo, Qui-Gon Jinn falou com Obi-Wan Kenobi. "Agora você sabe, Obi-Wan." Obi-Wan estava tão espantado que ele achou que essa voz veio da sua cabeça. Mas ele conectou rapidamente e percebeu que era a voz de Qui-Gon Jinn. "Por que você não me contou isso, mestre Qui-Gon?" disse Obi-Wan. "Você não estava pronto", disse Qui-Gon Jinn. "Você ainda não está pronto, Obi-Wan Kenobi." "Não estou pronto, mestre", disse Obi-Wan. "Você acha que eu não estou pronto para entender o que aconteceu aqui, mestre? Anakin matou uma tribo inteira do povo da areia por vingança e manteve esse segredo de todo mundo. Aparentemente, mestre Qui-Gon, você sabia disso. E você ainda acha que ele é o escolhido? O que mais você precisa saber dele?" Qui-Gon Jinn então respondeu. "Anakin, Obi-Wan Kenobi, não manteve esse segredo de todos. Mas é claro", disse Obi-Wan. Ele contou para Padmé e Palpatine. Qui-Gon Jinn respondeu novamente. "E por que, Obi-Wan Kenobi, você acha que Anakin manteve esse segredo de você?" Ele estava com medo de ser expulso da Ordem Jedi, Obi-Wan pensou, mas não falou.
Você não deve julgar, Obi-Wan Kenobi, quando você falha em entender. Entender o quê, mestre? Disse Obi-Wan Kenobi. Como eu disse, Obi-Wan, você ainda não está pronto. A gente consegue ver aqui que nessa conversa de Obi-Wan Kenobi com Qui-Gon Jinn, Obi-Wan realmente não estava pronto ainda. Obi-Wan até agora, em Tatooine, ainda falhava em perceber a sua falta de visão. Por que Anakin não contou para Obi-Wan Kenobi? Realmente era medo de ser expulso da Ordem Jedi. Mas isso não era culpa de Anakin, era culpa de Obi-Wan. Se Anakin contasse isso para Qui-Gon Jinn, você acha que Qui-Gon Jinn ia dedurar para a Ordem Jedi e ver Anakin ser expulso? Obi-Wan falhou em ver que ele era dogmático demais, aderido demais às regras Jedi. A Ordem Jedi aqui em Tatooine já tinha sido destruída durante o exílio de Obi-Wan, e ele ainda não percebia que a sua aderência àquelas antigas regras foi uma das coisas que separou ele de Anakin. Anakin não contou para Obi-Wan não só por medo de ser expulso da Ordem Jedi. Na romantização da Vingança do Sith a gente vê que Anakin já estava a um triz para sair da Ordem voluntariamente. Ele não contou para Obi-Wan Kenobi porque Anakin não confiava em Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan não foi o pai que Anakin merecia ter tido. E a gente vê aqui nessa conversa, ainda por cima, Obi-Wan pergunta por que Qui-Gon Jinn ainda acha que Anakin é o escolhido. Obi-Wan não estava pronto. Qui-Gon Jinn responde. Ele não estava pronto para enxergar que mesmo no desastre, a força ainda tem capacidade de transformar uma tragédia em algo positivo. Obi-Wan não estava pronto, mais do que tudo, para perdoar Anakin Skywalker, para ver que dentro de Anakin Skywalker ainda existia bondade. Isso é algo que Obi-Wan percebe no dia da redenção de Darth Vader, na hora que Vader mata Palpatine e morre nos braços de Luke Skywalker. Nesse dia Obi-Wan estava pronto. Nesse dia ele percebeu que ele esteve errado todo esse tempo. Desde o início a sua mente estava fechada demais, ele não estava pronto para perdoar Anakin, enquanto Luke Skywalker viu a bondade, perdoou seu pai e trouxe o seu pai de volta. No dia da morte de Vader nas mãos de Luke Skywalker foi o dia que Obi-Wan percebeu que ele não deveria ter sido mais estrito com Anakin como ele pensou todos esses anos em Tatooine. Ele devia ter sido amigo de Anakin e não professor de Anakin. Mas deixe aí nos comentários o que você acha sobre o que Qui-Gon Jinn disse para Obi-Wan. E se você gostou do vídeo, não seja cego, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.